É, pessoal. Enquanto os bolsonaristas ficam aí nas redes sociais tentando defender o Bolsonaro, dizendo que não teve nenhum golpe, nem intenção de golpe, o Bolsonaro acaba se entregando. Ele joga por terra toda essa defesa aí que estão fazendo para ele. Por quê? O Bolsonaro disse numa entrevista recente, se bem que eu já me lembro dele ter dito isso outra vez, que ele estava assim cogitando e estudando sobre o estado de sítio. Ele falou, estado de sítio, está na Constituição, e teria que passar pelo Congresso. Que golpe que é esse, pô? Só aí nessa frase dele, pessoal, ele já praticamente é um réu confesso. Vou explicar por quê. Estado de sítio realmente existe na Constituição, tá? São 3 artigos diferentes da Constituição que o presidente pode declarar. Mas o estado de sítio só pode ser declarado se o país estiver sob uma ameaça estrangeira ou uma convulsão social. Ou seja, algum país tentando invadir o Brasil, ameaçando de guerra, ou tiver uma convulsão social muito grande, como por exemplo cidades pegando fogo, tumulto, guerra civil, essas coisas. E não tinha nada disso na época do Bolsonaro, tá? O Bolsonaro disputou as eleições, perdeu e vida que segue. Então não tinha nada dessas ameaças que justificasse ele poder usar esse tal de estado de sítio, tá? Isso aí não existe. E outra, ele pode alegar que ele estava estudando isso por causa daquelas pessoas que estavam na porta dos quartéis. Essas pessoas não estavam fazendo nenhuma convulsão social, pessoal. Essas pessoas estavam lá só pedindo uma intervenção militar e não estava atrapalhando a vida das pessoas normais. Eu, pelo menos, podia ir na rua normal, podia ir no açougue, no mercado. Não atrapalhou minha vida em nada ter um bando de maluco na frente de um quartel, tá? Só atrapalhou eles mesmos. Então não tem justificativa plausível para isso. E mesmo essas pessoas que estavam lá, pessoal, essas pessoas foram induzidas pelo próprio Bolsonaro, tá? Primeiro, aquelas faixas que eles estavam lá pedindo intervenção, AI-5, não sei o quê, essas faixas vieram do Planalto, do Palácio do Planalto, onde morava o Bolsonaro. Isso a Polícia Federal apurou através daqueles celulares dos envolvidos que eles foram buscando mensagens. Então foi o próprio Palácio do Planalto que fez aquelas pessoas ficarem naquela situação. Segundo, tem um vídeo do Bolsonaro lá no Palácio do Planalto que ele vai falar com esses manifestantes. Aí ele fala assim para eles: o meu destino está na mão de vocês. O destino das Forças Armadas depende de vocês. Como que quer dizer? Vocês que tem que fazer barulho para as Forças Armadas agir. Então ele não só incentivou essas pessoas, como ele poderia, se ele quisesse, ter mandado aquelas pessoas para casa. Uma palavrinha dele já bastava. Ó, pessoal, já acabou, eu perdi, tô chateado, mas 2026 está logo aí, a gente tenta de novo. Não, ele além de não mandar aquelas pessoas para casa, dando esperança delas de terem um golpe de Estado, ele ainda incentivou elas, dizendo que o destino dele e das Forças Armadas dependia deles, das pessoas. Então, se essa é a convulsão social que o Bolsonaro alega, que ele estava analisando o estado de sítio, isso é uma farsa. Porque seria uma convulsão social provocada por ele mesmo, forjada por ele mesmo, para justificar os militares intervirem e ele dar um golpe de Estado. Então isso aí prova o quê? Prova que ele tinha intenção de dar um golpe, sim. Porque não existe, sabe, um presidente estudar um estado de sítio, um estado de defesa, se o país não está sob nenhuma ameaça estrangeira, ameaça de guerra. Isso aí não existe. É completamente absurdo. Inclusive essa é a defesa do Malafaia, né? Que o Malafaia já falou disso também. Não, porque está na Constituição, meu irmão. Artigo 142, estado de sítio, estado de defesa. Não é porque algo está na Constituição que quer dizer que o presidente possa usar para benefício próprio. Qual a alegação que o Bolsonaro ia usar para declarar estado de sítio? Ele ter perdido as eleições? Isso não é bastante para declarar estado de sítio. Então só a intenção dele de querer estudar, admitir que estudou um estado de sítio, sendo que o país não tinha nenhuma ameaça e tinha uma convulsão social forjada por ele, isso prova que a intenção dele era dar um golpe, sim. E ele só não conseguiu porque ele não teve o apoio do alto comando das Forças Armadas. E tem mais, pessoal. Segundo as informações que a gente teve através do CID, se ele tivesse dado o golpe, teria sido terrível. Até campos de prisioneiro o Bolsonaro estava planejando para colocar os adversários, as pessoas que são contra ele. Então muitas pessoas, principalmente mais influentes, como políticos, artistas e tantas outras, seriam jogadas nesse campo de concentração do Bolsonaro. O Congresso, provavelmente ele fecharia, tá? Com essa história de ter que ter autorização do Congresso, ele ia passar por cima disso e foda-se, se ele tivesse apoio dos militares. Inclusive os próprios congressistas bolsonaristas iam ficar desempregados, que até nisso eles são burros demais. Ia botar os opositores em campo de concentração. E esse estado de defesa, para quem não sabe, ele é parecido com o AI-5 que foi declarado no Brasil. Parecido por quê? Porque ele restringe liberdades individuais. Vocês podem ver na Constituição. Eu acho que é o artigo 137, 138 e 139 da Constituição, onde fala que o presidente pode limitar ou fechar a imprensa, que é censura. Então se uma Folha de São Paulo, uma Globo fizesse uma matéria contra ele, ele podia mandar fechar e tirar a matéria do ar, por decreto. Até que seria bom para a Folha, né? Porque a Folha fica aí fazendo tanta campanha para o Bolsonaro voltar, que se ele voltar e censurar a Folha, eu acharia até bom. Fala que o presidente pode restringir liberdades individuais, como por exemplo,
aonde você pode ir, aonde você não pode ir, o que você pode conversar, o que você não pode conversar. Tudo isso aí está na Constituição. Então, resumindo, ele ia ser um ditador completo. Ele ia decidir tudo sobre a vida das pessoas, ia botar os militares do Brasil inteiro para perseguir os opositores dele, que nem foi em 64. Qualquer pessoa que falasse mal do regime poderia ser presa ou levada para um desses campos de concentração que ele pretendia fazer, e até morta, e ele ia governar com mãos de ferro o Brasil. É exatamente isso que iria acontecer. E é engraçado, né, que os bolsonaristas ficam falando que a gente está numa ditadura aqui no Brasil. Ditadura que esse homem queria colocar, gente. Ia ser igual ou pior do que 64. Isso sim ia ser uma ditadura. Porque ia ter até prisioneiros políticos, pessoas expulsas do país, pessoas sendo presas e mortas. E o Bolsonaro governando e ganhando dinheiro às nossas custas, andando de motinho, comendo do bom e do melhor, sem ninguém poder fazer nada. Porque não ia ter imprensa para denunciar ele, não ia ter o STF para controlar os arrombos dele, não ia ter nada. Ele ia ser um ditador com mãos de ferro. O bonitão ia ficar lá, comendo, vivendo do bem e do melhor. Hoje eu vou querer caviar com champanhe, ok? Caviar, é pra comer, eu quero comer. Ia viver do bom e do melhor, enquanto que o Brasil ia virar uma grande porcaria, que o Brasil ia ser sancionado por todas as nações ocidentais do planeta. Então o Brasil com certeza ia quebrar. O Brasil já virou um pária na época do governo dele. Se ele tivesse dado o golpe, então ia virar um pária 10 vezes maior. Aqui ia virar uma Venezuela gigante. O povo ia estar passando fome, nas filas de osso, buscando comida no lixo. E o bobalhão ia estar lá só engordando, andando de motinho, de jet ski com o nosso dinheiro. Esse era o plano do Bolsonaro. Aí eu fico pensando, né? Como tem gente imbecil no Brasil que ainda apoia um cara desse, né, pessoal? Tem gente que parece que quer ser escravo dos outros, né? Não, Bolsonaro, deixa eu ser escravo. Eu trabalho pra você, cozinho, faço tudo, te dou todo o salário que eu ganhar. Deixa eu ser seu escravo, Bolsonaro, pra você viver do bem e do melhor. E eu não tô falando de raça, tá? Tô falando de condição social. Porque é isso que ia acontecer. Todo mundo ia ser escravo desse bobalhão aqui no Brasil. A gente ia trabalhar, a inflação ia explodir, a gente ia passar fome, a gente ia ter que vender nossos bens, a gente ia ter dificuldade para comprar um simples alimento. E o bobalhão vivendo no bom e do melhor, ainda perseguindo todo mundo que não é a favor dele. Inclusive eu também ser preso. E mesmo assim tem gente que idolatra esse idiota, né, pessoal? Rapaz, o bolsonarismo, um dia no futuro, as pessoas que são bolsonaristas vão sentir tanta vergonha quanto os nazistas da Segunda Guerra Mundial. Escutem o que eu estou falando, o bolsonarismo vai entrar para a história como o movimento mais escroto de toda a política do Brasil, tá bom? Então tá aí, galerinha, quem gostou do vídeo já sabe. Comente o que você achou, dá um like, se inscreve no canal e ativa o sininho, compartilha nas redes sociais para as pessoas verem, tá? Muito obrigado a todo mundo aí que assistiu, até a próxima.